A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, ou pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Toda segunda tem uma entrevista inédita falando de esporte para você, a partir das 8 da noite, aqui no canal de São Paulo, com reprises na programação. Na terça, na quinta, na sexta, sábado e no domingo tem reprise do programa A Bola Não Para você. E hoje, com muito prazer, recebendo o José Carlos Brunoro, um grande nome do esporte, né? Ligado ao vôlei, depois ao futebol, com gestões de sucesso e de vitórias no futebol brasileiro e, claro, no voleibol. A gente vai contar muito sobre isso, e não só vôlei e futebol, mas também na velocidade, que eu lembro muito bem do Brunoro também trabalhando na velocidade. Brunoro, prazer recebê-lo aqui no programa, tudo bem? Prazer é meu, que bom. Tá falando de esporte é sempre bom. Que bom. E o Brunoro, que eu tive mais contato quando o setorista da Jovem Pan. Deu um pouquinho de trabalho pro Brunoro, o setorista do Palmeiras da Jovem Pan. Um momento meio turbulento, até uns momentos mais difíceis, assim, e a gente fazia o nosso trabalho, mas o Brunoro sempre com muito respeito, muita educação, sempre atendia, independente do momento, a imprensa, e isso é importante e vale sempre ressaltar. Porque está tão difícil, viu, Brunoro? O pessoal tudo se esconde e o Brunoro nunca se furtava em responder. Brunoro, eu quero que você fale um pouquinho, quanto tempo já ligado ao esporte, que é uma vida já ligado ao esporte? Já são 50 anos, 51 anos. 51 eu comecei anos. Com 14 anos, né? Vôlei. Jogando vôlei, né? Então, como atleta, né? 14 anos, então se for contar tudo, sim, claro, já dá uma bagagem. Nossa, que bagagem, né? E o vôlei, Brunoro, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do vôlei, que depois, né, se tornou tão vencedor, mas você pegou um momento que o vôlei não tinha todo esse espaço, né, esse destaque, né, e essas vitórias, assim, de grande proporção, né, que o vôlei do Brasil nunca foi, não deixou de ser vencedor, mas medalhas olímpicas, você participou disso também em 84, mas queria que você falasse um pouquinho, né, desse momento no vôlei que você teve. O vôlei, na realidade, ele chegou onde chegou, não foi por acaso, tá? Lógico, na época que eu joguei até 27 anos, era super amador, né? A gente jogava por uma bolsa de estudo, por alguma coisa nesse sentido, uma ajuda de custo. Mas em 1980, o voleibol, ele começou a pensar em ter um trabalho muito mais forte. Aliás, começou em 77. A Confederação reuniu duas seleções juvenis, a masculina e a feminina, a juvenis, para o Mundial, e resolveu dar um gás nessa seleção para aumentar o nível. Tá. Então, criou uma seleção permanente que treinou 8 meses para um campeonato mundial. Tirou as meninas e os meninos dos clubes, pôs morar num lugar, estudar num determinado lugar, e aí excursionava pelo mundo para fazer jogos amistosos e elevar o nível daquela geração. Nessa de 77, eu fui preparador físico da seleção feminina, que morava em Belo Horizonte. Dali saiu Isabel, Jaqueline, Ivonete, nossa, Regina, grandes nomes saiu dali. E masculino saiu Montanaro, Bernard, Renan, já saiu uma tropa grande, né? Aí em 1980, o NUSMA resolveu fazer uma nova comissão técnica após a Olimpíada de Moscou, e reuniu o Bebeto, que era o técnico da Atlântica Boa Vista, e eu, que era o técnico da Pirelli. Sim. Eu tinha já largado o feminino, fiquei só trabalhando com o masculino e fui campeão. Os grandes confrontos, né, no voleibol. Os grandes confrontos naquela época. E eu, nessa época, eu fui campeão brasileiro pela Pirelli, em 1980. Eu tinha acabado de largar o feminino, as seleções femininas, sim, que eu trabalhava bastante com elas também. E o NUSMA me chamou para a nova composição da comissão técnica, junto com o Bebeto, o Jorge de Barros e o Paulo. O Major Paulo, que a gente chamava, preparador físico, para fazer um novo percurso, aproveitando essa geração de 77, né, mesclando alguns jogadores mais experientes. Só que nós fizemos um estudo e vimos que nós treinávamos, na época, 6 a 8 horas por semana, né? E as grandes potências treinavam quase isso por dia. Nós precisamos dar um jeito. Precisa aumentar isso aí. Precisamos dar um jeito de fazer igual. Então, foi um negócio muito louco. Aí nós resolvemos conversar com a Atlântica Boa Vista e conversar com a Pirelli, se os jogadores dessas equipes podiam se dedicar exclusivamente ao voleibol. E nós, técnicos também, porque na época eu dava aula em escola de educação física, era treinador de dia, dava aula em colégio, aquelas coisas de louco, né?
E aí a Pirelli topou, a Atlântica Boa Vista topou, aumentou a remuneração de todos nós para poder se dedicar ao vôlei, e a seleção ela ficou dividida entre a Atlântica Boa Vista e Pirelli. Então o nível de treinamento era o mesmo quando estava em seleção, quando estava em clube. E aí nós passamos a treinar 6 horas por dia, estando na seleção ou não, né? Tá. E aí deu um gás muito forte. A gente começou esse trabalho em março de 81 e já fomos pódio na Copa do Mundo do Japão em novembro. Caramba, já foi dando a primeira resultado... vez, imediato. O vôlei já começou aí, então, esse trabalho, né? Sim. A partir do final da Olimpíada, então a gente estendeu o vôlei, já não convocava só das duas equipes, começou, porque aí já tinha um boom do vôlei, né? Sim. Ficou uma loucura na época. Depois da medalha de prata. Depois da medalha de prata. E aí já começou essa expansão do vôlei que segue até hoje, mas seguindo um pouco essa metodologia. As seleções juvenis treinam bastante tempo e tal. Então, seguiu, não foi nada por acaso, foi um planejamento feito, foi bem legal. Até que o Maracanã, Domingos Maracanã, participou aqui do programa, ele falou, nossa, eu treinava muito, eu brinquei com ele, você ainda brinca alguma coisa? Não, eu treinava tanto que os caras me chamam, nem quero nem ver bola. Eu treinava muito, muito, eu até brinco assim, eu falo, nossa, eu exagerava, cara, eu judiava demais, cara. Mas era tinha um propósito, tinha um propósito, e a gente não ganha nada, né? Você pega a Olimpíada, nós estávamos falando, pô, foi difícil conquistar a medalha olímpica. Falei, não, só treinar 4 anos todo dia, quase 6 horas por dia. Quer dizer, não é por acaso, né, cara? Você tem que ter um foco e ir pra frente, né? Não, com certeza. E aí você ficou ligado com o vôlei até chegar ao Palmeiras, Bruno Aro? Eu fiquei até 92, né? Tá. Eu já tinha uma experiência administrativa, porque em 87 a Pirelli me convidou para ser o gestor do clube. Tá. Não só do vôlei ser o técnico, mas gestor do clube. E aí na Pirelli nós éramos 7 modalidades esportivas além do vôlei. Então nós tínhamos lá quase 1000 atletas, né? Entre categorias de base, profissional, basquete, vôlei, futebol. E aí eu acumulei essas duas funções. Em 92, a Parmalat estava procurando um executivo para o projeto, né? Precisava de um cara com um relativo nome no Brasil e tinha uma certa experiência de gestão. Me convidou, foi meio por acaso assim, né? Me convidou, eu acabei aceitando e fiquei no futebol um tempo aí, né? E é engraçado que o Palmeiras, além de você, o Paulo Russo também, em alguns momentos, também teve... O Paulo Russo, depois que eu saí. Sim, mas é engraçado, 2 nomes ligados ao vôlei no futebol, né? Aí teve até o Zé Roberto na Rix. Sim, né? Na Rix Music. O Bebeto no Botafogo, quer dizer, então... Tem uns caras do vôlei aí que se mete um pouquinho nas coisas. Bruno, quando a gente lembrando, claro, a parceria foi de sucesso do Palmeiras e Parmalat, o final depois não foi tão o esperado, mas se a gente pensar em relação a títulos e conquistas, foi uma parceria muito forte, né? Palmeiras e Parmalat, né? Não, foi um negócio espetacular, né? Assim, primeiro porque mudou o conceito de gestão, né? Uma gestão mais profissional que na época era impensável, né? Existia muitos, né? Eu lembro quando você foi anunciar a parceria, e não vai dar certo, aí não vai, não. O que tinha de resistência era muito grande. Não, no começo, cara, porque o começo foi louco, porque eu era do vôlei, não tinha nenhuma experiência no futebol. Eu pedi para a Parmalat me deixar 20 dias no Parma, da Itália, para mim ver como é que funcionava lá as coisas, tal, que era o time mãe, vamos dizer assim, né? E voltei. Aí o time estava muito ruim. Você sabe que naquela época o time estava muito feio, né, cara? Aí eu ia para os jogos, aí eu falei, pô, eu bolei um projeto de em 3 anos ganhar um título. Em 3 anos ganhar um título. 3. Quando eu falei isso... Isso em 92? 92, cara. Você é louco? Como é que 3 anos? Futebol não tem isso. Não tem isso, você tem que ganhar todo ano. Não tem essa. Eu com aquela mentalidade de vôlei, de não sei o quê, né? Aí não, tal, aí eu falei, nossa, o negócio tá ruim. Aí o time, eu esperando um pouquinho para tomar algumas posições, né? Sim. O time estava em 12º no Paulista, jogando mal, e aí começou, Parmalat é ilusão, volta pro vôlei Brunoro, né? Aquelas coisas pesadas do futebol que eu nunca ia imaginar, né? Claro. Mas eu tive uma retaguarda forte do presidente da Parmalat, o Grisende, do Faquina, que era o presidente da época do Palmeiras, e dos 3 diretores que eles colocaram para trabalhar comigo, né? Que foi o Strufaldi, o Serafim e o Tipulo, né? Então a gente criou... Saudoso Strufaldi? O saudoso Strufaldi. Aí o que aconteceu? A gente criou um bloco e acreditou nas ideias, né? Aí eu falei, pô,
temos que fazer alguma coisa diferente. Aí começamos a contratar alguns jogadores que eu achava importante, contratar jogadores vitoriosos. O Zinho já foi... Já foi nesse período. Contratar jogadores vitoriosos, porque a baixa estima era muito grande no time. Sim. Né? Aí veio o Zinho, o Mazinho, o César já estava no time, subimos o Evair, que estava afastado. Tinha sido afastado pelo Nelsinho, claro. Aí veio o Otacílio, já trouxe 2 meninos lá que tinham ganho lá no campeonato. Maurílio e o Giancarlo. Sim. Quer dizer, começou a dar uma cara, né? E nós chegamos em vice-campeões. 92. Aí eu falei, caramba, esse negócio já está um pouco além do que eu estou esperando. Lembrou o vôlei quando vocês estavam... Eu falei, caramba, esse negócio acelerou, né? Aí eu falei, vamos embora. E falei para a Parmalat, se a gente der uma reforçada aí, né, tem chance de já começar a faturar antes dos 3 anos, né? Apesar que o vice-campeonato já foi um negócio... Pro palmeirense não, vice não resolve. Continuou naquela hora, continuava na fila. Continuava na fila, né, cara? Que era muito forte a pressão. Aí depois a gente começou a reforçar o time de acordo com as necessidades, né? E aí foi embora, né? Nossa, e tem muitos que apontam, claro, 93 o palmeirense guarda porque saiu da fila contra o Corinthians, mas muita gente guarda o time de 94, né, Bruno? Que era um time muito forte, campeão brasileiro, né? Então, a gente em 93, na realidade, 93 e 94 ficamos com o mesmo time, né? Sim. Qual que era a minha ideia, inclusive, na época, né? Porque eu falei assim, pô, eu quero ver se o Palmeiras... porque a Parmalat não tinha necessidade de vender, né? Eu queria formar um time que a torcida guardasse a escalação como antigamente. Sim. Eu queria que sempre o jogador da Parmalat ficasse pelo menos 2 anos no clube para dar o resultado técnico. Claro. Isso ajudou muito no projeto, quer dizer, o time estava sempre entrosado, né? Sim. Então, foi espetacular, né? Não, com certeza, foi um trabalho muito bem feito. E ainda depois teve o de 96, que foi o time dos 100 gols do Paulista, né? Que aí sim, monta-se o time, mas depois acaba perdendo algumas peças, mas faz parte, né? Faz parte do aí já estava em outra situação do projeto, né? Sim. Porque aí tinha a necessidade de vender alguns jogadores, aquela coisa toda. E aí já saiu daqueles meus primeiros 3 anos, né? 4 anos que eu quis fazer esse tipo de situação. Também eu já estava também com muita coisa. A Parmalat, ela tinha uma situação de aonde ela comprava uma empresa, ter um grande time para divulgar a marca. Então eu cuidava do Boca Juniors, do Peñarol, da Universidade Católica do Chile, do Palmeiras e do Juventude. O Juventude também era Parmalat. Você imagina o que eu ficava só em avião, né? Sim, então não estava mais só dedicado ao Palmeiras, né? E ainda depois a Parmalat me pediu para fazer o acordo com o Benfica, né? Então, era muita coisa, eu fiquei no ar praticamente, né? Mas foi uma experiência, imagina, cuidar desses times todos, né? De patrocínio, essas coisas, em toda a América do Sul. Grandes times, né? Com certeza. Estamos falando aqui com o José Carlos Brunoro, tem muita história para contar ligada ao esporte, né? Falamos do vôlei, dessa parceria Palmeiras-Parmalat. A gente vai para o intervalo e a gente vai voltar a falar mais com o Brunoro dessas parcerias no futebol. Ele que foi aí o primeiro gestor executivo aí do futebol, hoje que está na moda, né? Comemoram até contratações de diretor executivo. A gente fala sobre isso aqui no programa Bola Não Para. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. A Bola Não Para está de volta para você no segundo bloco aqui com o José Carlos Brunoro, no canal de São Paulo. José Carlos Brunoro, nosso convidado. O Brunoro estava falando dessa parceria de sucesso, Palmeiras e Parmalat. E o Brunoro falava, né, no encerramento, hoje se comemora, né, a contratação de um diretor executivo, né, como se fosse um craque de futebol. Como que você vê essa importância dada? Está tendo um pouco de exagero nessa parte, nesse quesito? É óbvio, é um trabalho super importante, ainda bem que está abrindo, né, espaço para diversos profissionais, mas está um pouco exagerado isso, Brunoro?
Olha, eu estou feliz por ter aberto esse campo, né? Sim. Mas eu vejo assim, vejo com felicidade, acho que a valorização é super importante, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver trabalhos profissionais, melhor. Mas também vejo com uma certa insatisfação o trabalho desses executivos em algumas situações, tá? Em primeiro lugar, eu vejo mais os executivos muito preocupados com contratações, né? E não um trabalho de gestão preventiva, por exemplo. Eu pego a maioria dos times grandes, por exemplo, trocam de técnico 4, 5 vezes, às vezes por ano, com diretor executivo trabalhando. Quer dizer, então onde está a gestão para que isso não aconteça? Até porque não é só essa função, né, Bruno? As pessoas pensam que o diretor executivo é só contratar, e não é isso. Não, e o seguinte, tem alguns que já pegaram esse negócio, porque a imprensa gosta, o público gosta, tal, né? Então, assim, mas eu acho que não, que o diretor executivo, primeiro, ele tem que batalhar para que o projeto persiga por mais um tempo. Acho que aí ele tem que se envolver em tudo, né? Desde a parte de base, fazer a relação base profissional, coisa que também eu não vejo muito, só quando o time passa a não ter dinheiro, começa a usar a base, né? Exatamente, então, é um socorro, né? É um socorro, quando não deveria ser assim, né? A maioria dos projetos que eu faço sempre tem a relação com a base para promover o jogador da base. Então, nesse aspecto, eu acho que precisa melhorar. Tá. Mas nós temos grandes pessoas, grandes nomes, e acho que eles têm que batalhar por uma certa autonomia dentro do planejamento que foi feito. E às vezes eu vejo que às vezes não tem nem planejamento. É mesmo? Né? E alguns clubes usam essas figuras para dizer que tem profissionalismo, mas não deixa a pessoa trabalhar, né? Então, tem algumas coisas que precisam ainda ser moldadas. E às vezes parece, né, Bruno? Às vezes falta de compromisso com o dinheiro gasto, né? Vamos gastar aí, pô, a torcida quer reforço, vamos fazer aí. Esse é problema, isso é um problema, porque eu acho assim, quanto mais gestão profissional você tem, eu faço uma conta assim, menos endividado o clube deveria ser. Verdade. E as dívidas continuam altas. Muito. Né? A gente percebeu agora na pandemia, né, Bruno? Assim, por mais que a gente tenha falado mais de Flamengo, Palmeiras, mas todos os clubes, sem exceção, né? Do melhor organizado ao menos organizado, todos tiveram que fazer algum tipo de corte. Não tinha uma reserva financeira para suportar um momento ruim. Não tinha plano B, não. Nenhum. Assim, o Flamengo, campeão, teve que fazer corte. Palmeiras também teve que lidar com isso, fora os outros clubes que a gente já sabia que não estavam indo bem com das pernas, né? E isso mostra realmente que é uma coisa meio superficial isso, né, Bruno? Ainda é superficial. Acho que a gente tem que ir muito na ferida nesse aspecto, sabe? Hoje o futebol brasileiro, queira ou não queira, está faturando bem, cara. Está faturando bem, dentro da realidade sul-americana. E descobrindo outros meios, né, Bruno? De receitas, né? Porque antigamente era a bilheteria. Hoje não é mais, bilheteria é uma das receitas. Então, o futebol ele passou por fases, né? Primeiro era só bilheteria, depois bilheteria e venda de jogadores, né? Depois juntou os dois, né? E aí começou a ter outras situações. Televisão, que entrou muito forte, licenciados, sócio-torcedor. Então existe uma cadeia e que esta pandemia, quem sabe, abriu a porta para as pessoas do marketing dos clubes, para o marketing digital. Tá. Esse tem que ser o futuro do marketing em termos de novas opções, novos faturamentos. E um estágiozinho nos Estados Unidos vinha bem, cara. Vinha bem para ver como isso é feito lá. Solução de crises, né? Então, marketing digital nos Estados Unidos está um espetáculo, entendeu? Claro. Eu mesmo assessorei um clube há 2 anos atrás nos Estados Unidos, o Delta São Francisco, né? Eu ajudei a montar o departamento de futebol lá da equipe. Cara, eu já tinha convivido com muitas coisas, mas em marketing eu aprendi muita coisa em 3 meses, cara. É um espetáculo. Os caras sabem fazer o entretenimento, sabem fazer o espetáculo. Realmente nós podemos agora aproveitar isso para ter mais uma margem de receita importante. Tem os clubes de camisa, né? Tem torcida, tem público para participar. Nossa. Mas falta exatamente esse envolvimento do produto, fazer mais do que um simples jogo, né? Justamente, você vê. Eu sempre falo um exemplo que eu tive com o PSV da Holanda. Tá. Eu tive numa excursão lá com a base do Audax, né, Pão de Açúcar. Sim. E a Holanda é vendedor como é o Brasil, de jogadores. Aí eu perguntei para o diretor do PSV, falei, cara, como é que vocês trabalham a situação do ídolo? Ele falou, não, nós não temos ídolos aqui.
Os nossos ídolos são os clubes. Tá. Nós trabalhamos muito forte a marca dos clubes, porque nós não conseguimos manter os ídolos aqui. Sim. Então você pega o Brasil, cara, com instituições centenárias, qual a empresa que sai hoje com um número de clientes de 30 milhões, de 10 milhões, de 15 milhões, sim, como é isso? E você pega, eu gosto de estudar muitas coisas, né? Você pega a missão e visão do Manchester City, sim, do Manchester United, inclusive, tratar fãs como clientes. Entendeu? Vai te trazer dinheiro. Vai né? trazer. Os nossos fãs aqui, cara, ainda passa a madrugada comprando ingresso. Sim, sócio torcedor vai comprar ingresso, o cara só tem que ficar na internet lá fazendo vigília. Claro. Entendeu? Tratar mal o cara. Tratar mal o cara. Então, tem muitas coisas que são básicas e que precisam ser refeitas no Brasil. Aliás, o projeto sócio torcedor, você vê, vai fazendo um sucesso, né? As pessoas começam a aderir para ajudar o clube, mas aí, na hora do vamos ver, o cara não consegue comprar ingresso, sempre o tem um problema. prometido não consegue, sempre né? tem um problema. E aí vai trazendo dificuldade, que o cara fala, pô, eu vou investir meu dinheiro e aí e eu não tenho esse retorno, o cara desiste, porque é uma das primeiras coisas que o cara corta, e com certeza cortou, foi exatamente isso, né? Não tem jeito. Brunoro, você vivenciou também na velocidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve na velocidade, que é algo que também mais uma outra experiência para você diferente, né? Eu tive a felicidade, eu sempre falo, né, que eu trabalhei no esporte em todas as etapas, né? Quer dizer, fui atleta, preparador físico, técnico, dirigente e professor de educação física em escola pública. Então, eu conheço um pouco esse mundo que sou apaixonado até hoje, graças a Deus. Claro. E a velocidade veio por acaso também, né? A Parmalat fez um projeto, a Pão de Açúcar fez um projeto com algumas empresas para patrocinar o Pedro Paulo Diniz, que era o filho do Abílio. Sim. E aí eu fui convidado para participar desse projeto e eu não quis. Eu estava com todos esses times para cuidar. Eu falei, como é que eu vou fazer, né? Aí a Parmalat, pô, Brunoro, você é o diretor esportivo da empresa. Eu falei, não, Grisende, por favor, cara, eu não tenho mais tempo para isso, sim, né? Tá bom, aí não fiquei, mas aí a equipe começou a dar problema, era a Forte Corse. Aí um dia o Abílio e o Grisende me chamaram e falaram, mano, você vai ter que ir até lá para ver o que está acontecendo. Eu falei, poxa, eu saí do vôlei para o futebol, tem uma bola, né? Maior ou menor, tem uma bola. Agora um volante com 4 pneus. Eu não entendo nada de carro, cara, eu não entendo de mecânica, eu não entendo absolutamente nada, né? Eu gostava, porque Ayrton Senna, aquelas coisas, todos nós, né, sim, acompanhávamos e tal. E aí ele falou, não, você vai lá, você tem uma visão administrativa que para nós é interessante e tal. Eu fui para lá e eu vi que tinha muita coisa errada na equipe, em termos de organização e tal. Voltei e fiz um relatório do que eu achava que tinha que acabar a equipe. Caramba. E a gente, com muito menos dinheiro, na época, você podia ter um segundo piloto patrocinado, né, nas equipes. Que legal. Aí entreguei meu relatório e falei, agora eu vou continuar com meus projetos. Minha parte eu fiz. Já que vocês queriam. Aí me chamaram de novo, né? Chamaram de novo, aí o Grisende e o Abílio me falaram, não, você vai ter que ir para a Europa, você tem uma reunião marcada, olha que loucura. Você tem uma reunião marcada com o Bernie Eccleston em Londres. Caramba. Apenas Bernie Eccleston. Eu falei, o quê? Né? O Zé Carlos lá da Vila Basto está sentado com o Bernie Eccleston. Chefão da Fórmula 1. Você e o Pedro Paulo vão para lá, que já marcamos uma reunião. Eu falei, ô Grisende, cara, como é que você conseguiu isso? Não, tem uma história, né? Sim. Quando o Bernie Eccleston era dono de equipe, era a Brahma. Sim. E o Nelson Piquet foi campeão mundial pela Brahma Parmalat. Tem um 83, né? Foi campeão pela Brahma. Então o Bernie tinha uma relação com a Parmalat muito forte. Sim. Então ele nos recebeu lá. E aí ele já falou para o Pedro, ó, esta equipe que você está não vai correr o ano que vem. Já avisou? Já avisou, né? Muito mal organizada, tal. O Brunoro já acho que conversou isso com vocês. E você já tem reunião marcada com o Tyrrell, com a Arrows e com a Ligier, para ver que equipe vai. Eu também fiquei meio assim. Pô, prato pronto já. E aí, como é que eu vou falar com esses caras, né? E aí fui. Aí nós optamos pela Ligier, porque tinha que fazer teste. Tá. As outras não. Então eu falei, não, Pedro, vamos na Ligier, porque você vai testar motor Honda,
Vai conhecer o carro. Vai conhecer o carro e é assim, é uma equipe tradicional francesa. Mas se eu não passar, você tem a vaga que a gente vai escolher em outras categorias. Eu quero que você consiga isso, que você obtenha um resultado, né? E conseguiu passar nos testes, a gente fez o teste em Barcelona e tal, foi muito bem. Aí foi contratado. E aí voltei e falei, bom, já acabou a minha função. Chega. Aí não, você vai ter que dar um apoio para o Pedro a cada 2 grandes prêmios, você vai lá e tal. Em 87 eu saí da Parmalat, achei que já estava 97, cansado. né? 97. Eu saí, falei, já estou meio cansado, tá, muita viagem, muita coisa. Eu estava pensando em casar, porque eu casei com 48 anos. Se eu demoro mais um pouco, já vou ficar pra titio, não é as meninas que vão pra titio, eu vou ficar pra titio. Já estava namorando e tal, e aí eu falei, não, vou ter que sair e tal, pensar um pouco na minha vida e tal, né, já estava com outros objetivos, larga a mão de ser playboy, viajar e tal, né. Aí eu saí da Parmalat em 97, aí o Abílio me chamou e falou, já que você saiu, você vai cuidar do Pedro, na Fórmula 1. Legal. E aí sim começou, eu falei, mas eu não vou ficar lá porque eu tenho outros objetivos aqui, eu queria criar minha própria empresa tal. Ele falou, não, então você vai todos os grandes prêmios e volta tal. E fiquei nessa vida 6 anos, cara. Caramba. Eu ia ficar 1 ano e assim eu resolvi ficar mais, até para mim aprender muita coisa, porque a Fórmula 1, ela é extremamente profissional, Fred. Você tem uma lição espetacular, tudo é muito profissional. Eu já fiz transmissões, a gente percebe tudo, diferente. Tudo, você tem a parte de transmissão, a parte de regulamentação, a parte de credenciamento. É um espetáculo. Eu aprendi coisas demais, sabe? E a própria relação da equipe com o piloto. Sim. O piloto, ele tem que ser extremamente profissional. Não tem vamos lá. Não tem vamos lá. Ó, você tem que entrar naquela curva 90 e acabou. Então foi um aprendizado, eu saí daqui justamente para ter esse aprendizado, mas eu esperava ficar no máximo 2 anos, acabei ficando 6, 7 anos. Né? Que legal, mas uma ótima experiência. Com certeza, para guardar. E só para encerrar mesmo, Bruno, a gente está no finalzinho do programa. Hoje agora você faz projetos, gestões de clubes assim, que querem se estruturar, você quer? Eu estou uma empresa de consultoria, que é a minha empresa, né? A NB Esportes. E assim, eu dou consultoria de planejamento estratégico para clubes, né? Eu tenho a base do Fortaleza hoje, que eu estou fazendo planejamento para a base. Tem um projeto em Lima, no Peru, na construção de um grande centro de treinamento e o desenvolvimento desse centro de treinamento, que parou agora por causa da pandemia. Tem um fundo de jogadores que está se criando, chama Gold Foot, vocês vão ouvir falar também, que eles querem que eu dou a consultoria para a organização desse fundo. E recentemente eu estou prestando serviço mesmo realmente para Right Moves Sports, que é uma empresa representando a empresa da Inglaterra para negociar atletas e gerenciar carreiras de atletas aqui no Brasil de futebol. Né? E tem aí um espaço da meia-noite às 6, qualquer coisa. Mas eu vou lançar também agora um projeto, até fazer um pouquinho de propaganda. Aproveite. De mentoria. Pô, que legal. Eu acho que com toda essa bagagem, né? Tem eu demais. acho que eu posso a gestores, técnicos e jogadores dar um up aí, ajudar nos desenvolvendo a carreira deles. E eu estou lançando isso também. E continuo nessa ativa, né? Tem muitos convites, essas coisas, vamos ver o que a gente faz. E pedir pro pessoal ir pro meu Instagram lá, que eu estou começando a dar pílulas de gestão, de marketing lá, que é o @JCBrunoro. Legal. Brunoro, prazer reencontrá-lo. Obrigado por ter atendido o convite nosso, estar aqui no programa. Sucesso, viu, Brunoro? Eu que agradeço, super legal te ver, também te acompanho. Que bom. Cheio de atividade. Estou tentando. Menino novo tem que trabalhar, garoto. O menino velho trabalha pra caramba, né? Verdade. Muito Boa obrigado. Sorte, viu? Obrigado, Brunoro. Vamos nessa, valeu, né? Tamo obrigado. junto. Isso aí, obrigado. José Carlos Brunoro foi nosso convidado do programa de hoje, do A Bola Não Para, desta semana. Fica o convite para a semana que vem. Sempre uma matéria inédita falando de esporte para você. Até lá.